Diga comigo, quem sou eu? Um adorador do Senhor. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quem é você? Responda para ele, um adorador do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Eu gosto, tudo que se refere a culto a Deus é uma bênção. Mas, para mim, particularmente, não tem nada igual a palavra de Deus. Eu tenho, desde quando eu nasci de novo, aceitei Jesus, a minha sede era aprender a palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E até hoje eu não cesso de querer entender a palavra do Senhor. Bem, João 4, 23 e 24, vamos ler. Diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta manhã teu Espírito Santo traga entendimento, que teu Espírito Santo possa estar desbloqueando o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso interior, para entender as sagradas Escrituras, para entender, Senhor Deus, como nós podemos ser um verdadeiro adorador do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, nesta hora te pedir que o Senhor me dê a revelação da palavra, e que o Senhor, meu Deus, traga, Senhor Deus, clareza na palavra do Senhor, para que possamos de fato sermos verdadeiros adoradores do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, então esta série, Quem Sou Eu?, ela tem como objetivo levar você a ter um entendimento claro sobre quem de fato você é, de acordo com os princípios bíblicos. Nós vimos na primeira ministração, você com imagem e semelhança de Deus. Depois, quem sou eu? Um filho de Deus. E quem sou eu hoje? Um verdadeiro adorador. Vamos então entender quem sou eu neste quesito. Primeiro, o verdadeiro adorador precisa ter um entendimento correto do Deus que ele adora. Diga comigo, o verdadeiro adorador precisa ter entendimento correto do Deus que ele adora. Porque se você não tiver clareza do Deus que você adora, você não consegue adorar o Deus em espírito e em verdade. Vamos entender o momento, o contexto em que Jesus fala isso. Ele estava conversando com uma mulher, a mulher chamada mulher de Samaria, a mulher samaritana. A mulher não tinha clareza, entendimento de quem de fato era o Deus de Israel, o Deus que Jesus adorava. E aquela mulher tem um encontro com Jesus, e ali naquele chamado Poço de Jacó, quando Jesus começa
a falar, revelar sobre a vida dela. Então ela disse: eu vejo que tu és um profeta. E então diz que ali quando Jesus diz: olha, fala sobre a adoração, os verdadeiros adoradores, e ela fala assim para Jesus: ora, ela fala nós, se referindo aos samaritanos, que ela era samaritana. Nós, os samaritanos, os nossos pais adoravam neste monte, chamado Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, diz que é em Jerusalém, lá no Monte Moriá, que se deve adorar a Deus. Olha só, a mulher tinha uma visão, um entendimento de adoração localizada, de uma geografia. E Jesus chega e agora ele quebra ali, ele desfaz aquele entendimento errado para construir um entendimento correto sobre a adoração. E Jesus diz o quê? Olha, mulher, esse que eu te digo, a hora vem, e depois diz, mas a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é neste monte, nem em Jerusalém, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Amém? Então, não é nenhum lugar específico, não é em uma geografia específica que vai se constituir verdadeiros adoradores. Mas os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Veja aí o versículo de número 20. Versículo 20. Diz: a mulher fala para Jesus: nossos pais adoravam sobre este monte. O monte aqui era chamado Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou para ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos, os judeus, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É nesse contexto de Jesus então esclarece para ela: olha, não é no monte, não é no templo de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em relacionamento. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter relacionamento com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos agora a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo. E então agora, deixa de ser um local, deixa de ser um ambiente físico. Porque agora você pode adorar a Deus em todo lugar, em qualquer situação. Um verdadeiro adorador adora a Deus em qualquer lugar. Não tem um espaço geográfico. Aqui é o local onde nós nos reunimos para uma adoração coletiva, para um aprendizado, para fortalecer a fé, para ouvir a palavra, para termos maior entendimento. Mas o verdadeiro adorador, ele não tem um espaço físico e que vai definir ele como verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora a Deus em casa, adora a Deus no trabalho, adora a Deus na rua. Você está no trânsito, você está em comunhão com Deus, você está em qualquer lugar, você está em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você está com alguém, você tem comunhão com Deus.
Você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar. Então, a adoração não é simplesmente o ato de louvar. Isso é uma maneira de adorar, louvando, cantando, expressando. Mas o verdadeiro adorador, ele ultrapassa todos esses limites, né? Então, ele tem um relacionamento com Deus. É isso que Jesus está se referindo. Ele passa a amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Abra sua Bíblia em Lucas 10, 27. Depois a gente retorna a outro. Lucas 10, 27. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele, os mestres da lei: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí o que é que ele responde? Vamos ler juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o verdadeiro adorador, ele tem essa característica de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Ei, presta atenção. É um equívoco, é um erro dizer: olha, eu sou só espiritual. Você não é espiritual só, você é físico, você é espiritual, você é um ser que tem um intelecto, você é completo. Então, quando você adora a Deus com tudo. Por isso que Jesus diz assim: adorar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com toda a tua alma. Você não tem como separar. Você aqui é indivisível. Você não consegue dividir a alma, o corpo, né? O espírito, a mente. Então adore a Deus, ame a Deus com toda a sua força. O verdadeiro adorador ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ama o seu próximo também como a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não vou oferecer para os outros. Eu não posso dar a alguém aquilo que não presta mais, que vou jogar fora. Se eu não quero para mim, eu digo: amar a Deus, ao Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você ama você mesmo? Cuidando de você. Você quer o melhor para você, você quer o que é bom para você. Você também tem que querer isso para o seu próximo. Você não pode dar para ele o que não presta para você. O que não presta para você também não presta para o outro. Tem que ser jogado fora mesmo, descartado. Às vezes, olha só, as pessoas querem dar para o próximo o que não presta mais. Tem coisas, veja só, uma coisa é algo que você usou, está em bom estado, e que ela pode ser útil para você e que você dá a alguém. A outra coisa é aquilo que não presta mais. Você não presta mais para você. E agora você diz: ao invés de jogar no lixo, eu vou dar ao outro. Então, amados, o verdadeiro adorador precisa ter em mente de que ele é um filho de Deus, que ama a Deus, e que ele
precisa amar também o seu próximo, o seu irmão, em Cristo Jesus. Mas, amados, o verdadeiro adorador, ele não se limita ao espaço geográfico e ele também não se limita a qualquer situação, seja ela favorável ou desfavorável. Vamos ver uns 2 exemplos na Bíblia de verdadeiros adoradores que adoraram a Deus em momentos desfavoráveis, em situações adversas. Veja aí Paulo e Silas, por exemplo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Atos 16, 25. Diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Eles estavam numa situação desfavorável. Estavam presos, não porque cometeram algum delito, mas foram presos porque tinham expulsado o demônio de uma jovem, que dava lucros aos seus senhores. E lá na prisão, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas poderiam estar lá chorando, reclamando, e dizendo: olha, Senhor, eu estou preso, apanhando aqui, e estava te servindo. Eles não fizeram isso. Naquele momento, e que eles receberam açoites, sangrando, dolorido, diz que eles estavam lá, presos, orando e cantando louvores a Deus. Orando e cantando louvores a Deus em situação difícil, na adversidade. Meu irmão, minha irmã, nos momentos difíceis nós precisamos adorar a Deus. Seja em toda e qualquer situação, boa ou ruim, adore a Deus. Adore a Deus, ore ao Senhor e creia de que os milagres acontecem, porque quando o verdadeiro adorador adora a Deus, clama a Deus, seja em qualquer situação, o Senhor vem lhe acudir, o Senhor vem lhe socorrer. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Olha o milagre que aconteceu aí no versículo 26, diz assim: de repente, aconteceu um terremoto. Quando eles estavam louvando, adorando, estavam orando, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ei, o milagre chegou para Paulo e Silas, e ainda chegou para os demais presos, porque diz que todos ficaram soltos. Eu quero dizer que as pessoas que estiveram à sua volta, quando vier um milagre na sua direção, eles também vão ser abençoados através da sua vida. Só porque estão à sua volta, estão perto de você, estão com você, eles serão abençoados através de você. E ele diz que todos os presos também foram salvos, mas diz que nenhum fugiu. E o carcereiro, vendo aquela cena, os portões abertos, ele pensou: vou morrer. É lei aqui em Roma
vão me matar porque eu deixei os presos fugir. E ele pegou a espada dele e ia tentar o suicídio. Na hora que ele ia tentar o suicídio, Paulo e Silas clamaram em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos, ninguém fugiu, nós não somos fugitivos, nós estamos presos, porque presos injustamente, indevidamente. Mas então aquele carcereiro, vendo, disse: olha, isso é impossível, como é que esses homens agora estão presos, vendo os portões abertos e não fogem? E disse que ele caiu de joelho, trêmulo, diante de Paulo e Silas, e disse: então, senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí vem aquela resposta milagrosa de Paulo e Silas, no versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E essa promessa também é para você. Creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. A sua casa será salva também através da sua fé, através dessa posição sua de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora do Senhor. Então, ali diz que acontece esse milagre quando aquele homem se rende e aceita Jesus. Mas o segundo milagre é que toda a casa do carcereiro também foi salva. Está aí nos versículos seguintes, a partir do versículo 32, versículo 32 diz assim: e lhes ministraram a palavra de Deus, ou seja, a toda a casa, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todas as pessoas da sua casa. Aleluia. Diz: o milagre aconteceu na família também do carcereiro. Diz que toda a família se rendeu a Jesus. E eu quero também profetizar que você verá toda a sua casa, toda a sua família rendida aos pés de Jesus. Amém? Você não... Meu marido é difícil, mas tenha certeza de que quando você se render totalmente a Jesus, e Ele vê em você uma verdadeira adoradora, Ele vai se render um dia a Jesus. Ora, quando você é um verdadeiro adorador, rendido totalmente, a sua mulher também, seus filhos vão se render um dia a Jesus. Então, toda casa é alvo de Jesus, de salvação, né, de milagre. Então, amados, nós vimos aí esses verdadeiros adoradores do Senhor, Paulo e Silas. Mas nós temos também, amados, outro exemplo de 3 rapazes, 3 jovens, que estavam na Babilônia, e lá eles estavam diante de uma situação difícil. O rei da Babilônia construiu uma imagem, uma estátua gigante, e todos tinham que se prostrar diante daquela imagem. Só que aqueles 3 jovens disseram: eu prefiro morrer do que se prostrar diante de uma imagem. Irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer: olha, aí está o verdadeiro adorador. É ter entendimento o Deus que ele adora. Então, não adoramos qualquer Deus. Não adoramos um Deus pagão. Não adoramos uma imagem esculpida pelas mãos dos homens, que não sai do lugar se não for movida pelo homem. Não adoramos uma imagem que não vê, que não enxerga, que não ouve, que não fala. Não adoramos, né, que nossos pais ensinaram a louvores à rainha do céu, porque é um falso, é uma falsa adoração. E Jesus está falando dos verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai, Espírito em verdade, em verdade. Próximo domingo nós vamos continuar falando sobre essa adoração em verdade.
A palavra grega, uma palavra chamada aletheia. Então nós vamos aprender como de fato o adorador adora a Deus em verdade. E aqui, abra a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 3, os versículos 23 a 25, Daniel 3, 23 a 25. Daniel 3, 23 a 25. Capítulo 3, a partir do versículo 23 ao 25. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente em chamas, ou seja, os 3 jovens. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa, indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido um filho dos deuses. Foram lançados 3 homens, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha. Os soldados que foram lançar eles, quando chegaram na porta da fornalha, foram queimados. Imagine dentro da fornalha. Só que diz que quando Nabucodonosor olhou, diz que os 3 jovens estavam lá desamarrados, passeando dentro da fornalha do fogo. E tinha um 4º homem. Aleluia! Quem é esse 4º homem que estava com ele? É o Senhor Jesus, que ele entra na fornalha para andar, caminhar com aqueles 3 homens e ali salvarem eles daquela situação. Eu quero profetizar e dizer para você que você não está sozinho, você não está sozinha. Toda e qualquer situação, o Senhor vai estar com você. Ele vai estar com você. E diz que eles estavam lá ilesos. Então Nabucodonosor disse: manda, chama eles para eles saírem dentro dessa fornalha, porque isso não é normal. E reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o único Deus verdadeiro. E mandou baixar um decreto que todo o povo adorasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como o único Deus verdadeiro. Amém? Então, por isso, amados, o nosso Deus, ele não tem uma forma física, né? Você não pode criar uma forma física. Ah, aqui é porque o retrato, não sei de quê, aqui é a imagem. Não, irmãos. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. Diz que Deus é espírito e o verdadeiro adorador adora Ele em espírito e verdade. Acabou. Amém? O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos ou necessitamos. Aí os versículos, nós acabamos de ler esses versículos que fala desses homens que foram livres do fogo, da fornalha ardente, porque o Senhor protegeu. Mas eles não negaram a fé deles, eles não negaram a confissão de fé deles, eles não trocaram a fé por facilidade. Irmãos, custava a vida deles, e eles disseram: prefiro morrer do que adorar, me prostrar diante dessa imagem. Nós somos avaliados como verdadeiros adoradores do Senhor diante de situações difíceis, diante das situações adversas. Quando tudo está bem é uma coisa, mas quando tudo não está bem, quando tudo vai mal,
Quando a situação não é aquela que você deseja, você se mantém firme. Esse é o verdadeiro adorador. Seja em toda ou qualquer situação. Por isso eu sou apaixonado por esse texto. Irmãos, quem é que não quer? É muita hipocrisia alguém dizer que não quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter. Quer ter carro, quer ter casa confortável, quer ter, né? E nesse calor, então, uma piscina em casa, né? Ter lá um lugar para você assar um churrasquinho. Isso tudo é bom demais, irmãos. Mas, se faltar tudo isso, qual é o seu comportamento como um adorador do Senhor? É reclamar? É abandonar a fé? É dizer, ali não tem o poder de Deus? Não, irmãos. O poder de Deus é independente de qualquer coisa. Ele é poderoso e nós precisamos saber que Ele é o Deus do impossível, é o Deus que merece honra, glória, louvor, adoração, em qualquer situação, irmãos. Em qualquer situação. Por isso, esse texto que nós vamos ler é um texto que o profeta nos remete para a gente refletir o que é de fato ser um verdadeiro adorador. Está lá em Abacuque capítulo 3. Profeta Abacuque capítulo 3. Se você tem dificuldade de achar, dê uma pesquisada aí no índice, né? Essa pescada é válida, viu? Pode pescar no índice da Bíblia. Ou então, você tem aí ainda dificuldade, vai no seu celular aí, coloca lá, Abacuque 3, 17 a 18. Abacuque, profeta, diz assim, olha só. Ele diz assim, ainda que, olha, ele está dizendo, ainda que, uma possibilidade, a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, ou falte gado nos currais. Olha o versículo 18, meu irmão. Aí fala de faltar tudo. Ele está faltando tudo. Ainda que venha faltar tudo isso. Ele diz, olha só a posição do adorador. Diga comigo, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou adorador porque o Senhor me dá alguma coisa. Eu sou adorador do Senhor porque Deus é tudo para mim. Sem Ele eu estou perdido. Eu não tenho salvação. Não é porque, eu vou agora porque Ele vai me dar. Não, Ele pode me dar. Porque a Bíblia diz que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, demais coisas serão acrescentadas. Mas o foco não é um jogo de interesse. Por isso o profeta diz, olha, ainda que venha faltar tudo isso, meu irmão, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação.
Nada vai me parar como adorador, nada vai me tirar dos pés do Senhor, nada vai me tirar da presença do Deus eterno e poderoso, nada nem ninguém poderá desviar a minha fé. Eu vou estar com Ele, adorando a Ele, em todo o tempo e o tempo todo. Amém? Então, nós vamos abreviar aqui por causa do tempo que vamos ter a ceia. Amém? Vou pedir aí que os irmãos já podem ir trazendo aqui a ceia, ok? Então, amados, nós somos verdadeiros adoradores quando nos posicionamos diante de Deus nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de lutas. E também no momento da bonança, porque tem alguns também que se afastam de Deus quando tem tudo, né? Quando tudo está bem. Tem pessoas que quando não tem nada é o contrário. Agora, vem para os pés de Jesus, está chorando, e quando começa a ter tudo, se afasta. Agora, ele não tinha carro, agora tem um carro. Não, todo domingo tem que ir para a praia. Já não tem mais tempo para o Senhor. Cheguei da praia cansado, eu não vou para o culto. Não fui de manhã. Se a pessoa vai de manhã para a praia e vem à noite para o culto, né? Ele está dizendo, não, eu fiz as duas coisas. Mas tem pessoas, não, eu vou à praia, mas à noite não, eu estou cansado. Então, o Senhor, Ele não tem prioridade nesse negócio. Agora, eu não tenho mais tempo para ir na igreja, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Olha só, o Senhor não é mais prioridade na vida dessa pessoa. O verdadeiro adorador coloca Deus em primeiro lugar na vida dele. Eu finalizo com Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz, só um instantinho, deixa eu ler esse versículo. Peraí, só um instantinho. Diz assim: buscai assim em primeiro lugar. Buscai em que? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diz, e todas essas coisas que vocês estão procurando, o mantimento que vocês estão procurando, a roupa, a comida, a bebida, eu vos acrescentarei. Mas em primeiro lugar o reino de Deus.